A personagem mais insuportável que eu conheci foi desse livro aqui. E mesmo assim eu dei 5 estrelas. Qual que é meu problema? Existem duas escolas, uma para quem é bom e a outra para quem é mal. Seus alunos sempre acabam lutando entre si e suas aventuras são sempre gravadas na história. De tempos em tempos, duas crianças são sequestradas de uma vila para que possam estudar nessa escola. Sempre a criança mais boa e a criança mais má. Não importa o que os cidadãos dessa vila fazem, eles nunca conseguem evitar que as crianças sejam levadas. E é justamente uma dessas duplas que a gente vai acompanhar nesse novo mundo. Eu demorei muito tempo para começar a ler esse livro. Eu tinha ele na estante há um tempo, tava dando uma enrolada, até que eu fui ver o filme na Netflix, que tem lá as suas diferenças. Eu fiz um vídeo completo, se você quiser dar uma olhada, o link aqui no card. Porém, quando eu finalmente fui conhecer a história real, o começo de tudo foi, cara, surreal. Que livro fantástico. Vamos falar um pouquinho dele hoje, porque olha, esse aqui vale o espacinho na sua estante, com certeza. A gente obviamente vai ter duas protagonistas, a gente vai ter a Agatha e a Sophie. E para começo de conversa, a Sophie é a personagem mais insuportável que eu já conheci. Sabe a Umbridge de Harry Potter, aquela bruxa rosa lá que enche o saco de todo mundo? É muito chata, mas assim, essa daqui é pior. Primeiramente porque a Sophie é extremamente poderosa. Ela faz coisas que os outros alunos, seja vilões ou heróis, nem imaginem fazer. Ela é bizarra de poderosa. Só que ela fica naquela paradinha de eu quero ir pra escola do bem, eu quero ir pra escola do bem, eu quero meu príncipe, que isso acaba sendo muito chato. E eu entendo que essa personagem precisa ser assim, que é o objetivo dela. Só que, cara, cai na real, você já caiu ali na escola do mal, e aí você faz de tudo pra ir pra escola do bem, só que ao mesmo tempo, quando você faz de tudo, você se torna a malvada. Só que você se encaixa tão bem ali, você poderia conquistar tudo, inclusive a própria escola do bem, mas não, porque sempre quando você vai fazer alguma coisa, você fica naquele é muito chato, cara. Ela consegue manipular tantas pessoas que até a galera começa a pensar, será que ela realmente não tá na escola errada e tal? Era só continuar com aquilo ali que você ia para lá, mas sempre vai ter uma coisinha pra fazer merda, tá ligado? E sim, pra mim ela claramente tá na escola certa, ela tem que tá ali, ela só precisa de fato aceitar. E no momento que ela aceitar, meus amigos, aí o negócio vai ficar complicado. Eu tô louco pra ver as continuações, pra ver se cai na real. Ou será que ela vai ficar assim até o final? Eu espero que não, porque senão vai ser um desperdício de personagem boa. Num outro vídeo eu recebi alguns comentários falando que a escrita do autor é um pouco gordofóbica. E sinceramente eu não achei isso. Eu acho que eu tenho um local de fala pra falar, né? E antes de já virem me cancelar falando que não, ele realmente é, coloca as coisas no contexto. Na Escola do Mal, por exemplo, eles não prezam muito pela sua aparência física, vamos colocar assim, levando em conta que eles querem o poder, e eles falam até que a beleza te prende um pouco a isso. Já na Escola do Bem, eles acabam prezando pela beleza. Porém, não quer dizer que simplesmente a beleza te dá força de nada. Eles só ficaram meio que snobs depois de vencer tantas e tantas vezes. Inclusive, a própria Agatha bate nessa tecla o livro inteiro, que isso não faz sentido. Porém, mesmo você tendo essa diferença, você não vê essas falas vindo diretamente dos alunos da Escola do Bem, ou até mesmo se você pensar, né, for criar um bullying, por assim dizer, viria da Escola do Mal, mas você não vê isso acontecendo. Você vê essas falas vindo de quem? Da Sophie, que cisma que é da Escola do Bem, né, mas não faz o menor sentido, que ela realmente é malvada. Você vê que ela é o pior das coisas. E pelo que eu entendi da construção dela, é pra te mostrar que, tipo assim, gente, ela é a vilã, tá? Não é pra você defender ela. Ela é a vilã. O que ela faz é errado. Logo, se ela tem essas falas, na visão do autor, parece-me que ele vê isso como errado. É claro que eu posso estar enganado, mas pensa comigo. Qual é a melhor forma de você destacar que alguém realmente é vilão? Imagina um bruxo que quer dominar todos os trouxas e escravizar ele porque a sua raça é superior. Ficou um negocinho na cabeça aí, não é? Ou até mesmo um tirano que quer dominar todas as raças da Terra-média. Tem algo errado aí, não tem? Um imperador que, além de dominar tudo que o sol toca, ainda quer ter um filho com a sua própria filha, porque uma lenda diz que aquele sangue vai gerar uma criança extremamente poderosa para controlar todos os mundos. Cara, isso é completamente errado. E aonde que você vê isso? Nos vilões. Você nunca vai ver algo do tipo,
partindo pelos heróis. Afinal de contas, se você quer fazer o contraponto de quem é bonzinho, de quem é mal, quem é bom tem que fazer a coisa certa, enquanto quem é mal tem que fazer a coisa errada. Enquanto, por um lado, a Sophie é a personagem mais insuportável que existe, a Agatha é a personagem mais fofa que existe nesse universo. Muitas das vezes eu fico com dó dela, porque, mano, não é possível. Cara, eu queria ter uma amiga como a Agatha, tá ligado? Que ia fazer tanta coisa por mim. Você é louco, velho. Eu seria um péssimo amigo, porque eu nunca ia conseguir retribuir da mesma forma. Ela se transforma em barata pra ajudar a Sophie a fazer as coisas. Inclusive, a Agatha, na verdade, também é bastante poderosa, porque tem bastante coisa que ela faz. A gente vê os dois contrapontos aqui, né? Enquanto a Sophie pensa só em si mesma, querendo tudo pra ela, em nenhum momento eu percebi a Agatha pensando algo pra si mesma. Ela sempre quer algo pros outros. Ela quer o bem da Sophie, ela quer o bem do Tedros, ela quer o bem do não sei o que, ela quer o bem de todo mundo. Ela claramente também tá na escola certa, né? Ela é toda certinha, quer o bem dos outros. Inclusive, ela é até diferente dos próprios alunos da escola do bem. Ela realmente é do bem, diferente do como se transformou a escola do bem durante todos esses anos vencendo, vencendo e vencendo. Esse é o típico livro que consegue fazer o equilíbrio perfeito entre o novo e o familiar. Afinal de contas, a gente tá falando de contos de fada, é bastante familiar, mas a gente tem a adição tanto da Agatha quanto com a Sophie para transformar tudo numa coisa que você não consegue imaginar o que vai vir pela frente. Eu realmente amei esse livro e espero que do fundo do coração você também ame. Você vai ter várias experiências loucas, várias emoções muito bacanas durante a leitura de A Escola do Bem e do Mal. Aliás, A Escola do Bem e do Mal recebeu uma belíssima adaptação pela dona Netflix. Mas como toda adaptação, sempre tem aquelas mudanças um pouco peculiares. Se você tá com dúvida e quer saber todas essas mudanças, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu te conto. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou, tchau!